Os Amish são uma comunidade religiosa que vive em zonas rurais dos Estados Unidos e do Canadá, completamente distantes do mundo moderno. Rejeitam a eletricidade, os carros, a internet e qualquer forma de tecnologia. À primeira vista, parecem levar uma vida tranquila e simples, baseada no trabalho e na fé. Mas por detrás desta imagem sóbria, existem regras rígidas que controlam todos os aspectos das suas vidas. Desde como se vestem, até como se apaixonam, tomam banho ou educam os filhos. Tudo segue um conjunto de regras que não podem ser questionadas. E quem desvia, paga caro. Não há espaço para o pessoal. Cada decisão é controlada pela comunidade. Nada é improvisado. Nada é esquecido. E quase nada é perdoado. Quais são os segredos que os Amish não querem que ninguém descubra? Bem-vindo a Mundare! Hoje vou mostrar-vos. Vamos começar! Dormir juntos sem se tocarem. A cama Amish. Em algumas comunidades Amish, quando um rapaz quer conhecer uma rapariga melhor, não a convida para sair, nem escreve mensagens escondidas. Em vez disso, existe uma prática intrigante que sobrevive há gerações: partilhar a cama à noite, sem contato físico. Este costume, conhecido como agrupamento ou namoro na cama, ainda é praticado em alguns grupos tradicionais. A dinâmica é precisa. Ambos se deitam vestidos, lado a lado, separados por uma manta individual ou mesmo por uma barreira de madeira. Não há carícias, não há abraços. Passam a noite a conversar sob a supervisão indireta da família. Os pais sabem o que está a acontecer, mas não intervêm. A ideia é incentivar a comunicação emocional sem transgredir os limites do pudor. Este comportamento não é considerado ambíguo no ambiente Amish. Está bem definido. Se o acordo implícito de manter a castidade for quebrado, o casal deve confessá-lo abertamente. E se houver gravidez, o casamento acontece imediatamente, sem qualquer margem para objeções. É ainda mais estranho saber que muitos destes encontros acontecem em casas de família, a poucos metros de outros familiares. A intimidade, na sua forma convencional, não existe. É substituída por uma proximidade controlada, sem estímulos exteriores, sem música, sem distrações. Os casais não podem dar presentes românticos um ao outro, como flores ou doces. Não há troca de cartas com conteúdo emocional, nem partilha de fotografias. O enamoramento deve surgir unicamente da convivência verbal e da observação mútua dentro do ambiente comunitário. Todo o gesto pessoal é avaliado como uma possível demonstração de orgulho ou vaidade, dois conceitos especialmente rejeitados. A idade para iniciar estes relacionamentos não é definida por lei, mas geralmente começam no final da adolescência. As meninas não se vestem de forma diferente, nem mudam a sua aparência para agradar. Não há maquilhagem, penteados elaborados ou roupas especiais. Qualquer tentativa de se destacar é mal interpretada como individualismo excessivo. Além disso, o contato físico é completamente descartado. Nem sequer dar as mãos, beijar na cara ou esfregar-se intencionalmente é permitido. Cada gesto é interpretado dentro de um código rígido, onde o respeito é demonstrado através da distância. Uma das formas mais comuns de interação em grupo é o canto. Encontros noturnos, onde os jovens cantam hinos tradicionais. Ali, não há dança nem flirt. As músicas têm um ritmo lento, sem harmonias complexas. Servem como desculpa para nos observarmos uns aos outros sem violar os protocolos internos. As conversas privadas também não são permitidas durante estas reuniões. Cada passo em direção a um relacionamento mais próximo requer aprovação social tácita. As famílias assistem. A comunidade observa. E se algo sai do caminho certo, são tomadas medidas. Mesmo quando uma relação está consolidada, as visitas seguem regras. Não podem ficar numa sala sem uma porta aberta. Também não é permitido sair da cidade desacompanhado.
As demonstrações de afeto são consideradas sinais de fraqueza espiritual. Os homens, por outro lado, mostram o seu estado civil através da barba. Antes do casamento, devem estar barbeados. Depois de casados, deixar crescer a barba é obrigatório. É uma forma de distinguir o compromisso sem palavras, visível a olho nu, que funciona como um código coletivo. Higiene extrema sem tecnologia. O corpo disciplinado. Para os Amish, a higiene é uma extensão da sua visão do mundo. Não procuram o prazer ou o conforto, mas sim a ordem, a autossuficiência e a pureza funcional. Longe da tecnologia e dos produtos industriais, toda a prática cotidiana relacionada com o corpo obedece a uma tradição que privilegia o autocuidado austero. O banho não acontece sob chuveiros automáticos ou luzes quentes. A água é aquecida em fogões a lenha ou tanques de gás e transportada em baldes para uma banheira de metal. Não existem bolhas nem jatos de pressão. Apenas imersão silenciosa, sem distrações. Durante o inverno, as casas sem aquecimento permitem que as pessoas utilizem a casa de banho em espaços improvisados, fechados, mas frios. Ainda assim, o ritual é mantido sem exceções. O cabelo é lavado esporadicamente. As infusões de vinagre e as plantas locais são priorizadas. Não há shampoo nem toalhas elétricas. A secagem é feita ao ar e a penteabilidade é feita com escovas de madeira. Ninguém procura volume, brilho ou estilo, apenas limpeza. O barbear tem também um valor simbólico. Os homens solteiros devem manter o rosto limpo, enquanto uma barba completa é um símbolo de casamento. Os bigodes são proibidos, pois evocam tradições militares estranhas à sua ideologia. Em vez de sabonetes industriais, são utilizadas barras artesanais feitas de gordura animal, cinzas ou óleos vegetais. Não apresentam aroma nem espuma abundante. São aplicadas com panos de algodão ou diretamente com as mãos. Em alguns casos, é preparada uma mistura especial para limpar as mãos, os pés ou os utensílios, com funções específicas. Os cuidados orais são reduzidos ao essencial. As pastas de dentes são substituídas por bicarbonato de sódio ou sal, por vezes misturados com folhas secas. Os pincéis têm cabos de madeira e cerdas únicas. Dentes brancos e hálito fresco não são o que procuramos. A saúde é suficiente. Ninguém faz limpezas dentárias externas. Para combater o suor, não são utilizados desodorizantes. Alguns aplicam vinagre ou bicarbonato de sódio, mas a estratégia mais comum é mudar de roupa com frequência, evitar refeições pesadas e manter a pele ventilada. A ideia de esconder o odor corporal com produtos químicos não se enquadra na sua filosofia. A casa de banho é geralmente uma latrina ou um banheiro seco. Nas habitações com melhorias, pode existir um sistema simples, sem ligação à rede de esgotos. O papel higiênico coexiste com panos laváveis. Em alguns casos, a água é utilizada diretamente. Não existem purificadores de ar nem superfícies brilhantes. Tudo é funcional e sóbrio. A higiene é também ensinada como uma disciplina coletiva. As crianças não brincam com espuma nem com boias. Tomam banho por turnos, partilhando a água, desde que esta se mantenha limpa. Não há brinquedos nem decorações. Apenas baldes, panos e supervisão de um adulto. Cuidar dos pelos não é um prazer, é um dever. Quando alguém fica doente, o tratamento começa com ervas, infusões, panos úmidos e isolamento. O corpo é visto como uma estrutura autorreguladora. A medicina externa só é aceite quando os remédios caseiros falham completamente.
Infância sem infância. Como crescem as crianças Amish? No mundo Amish, a infância não é sinônimo de brincadeira ou liberdade. Desde muito cedo que as crianças são vistas como parte funcional da comunidade. Não há creches, nem tempo para imaginar mundos fantásticos. O ambiente que os rodeia é real, útil e sempre observado. O estranho não é apenas o que fazem, mas tudo o que não fazem. Aos 3 anos, já ajudam na cozinha, apanham lenha ou tomam conta dos irmãos mais pequenos. As tarefas não são negociadas nem compensadas com prêmios. A obediência aprende-se por imitação. Não há explicações detalhadas, nem permissão para desobedecer. As instruções são seguidas, sem justificação. Não há televisão, nem tablets, nem histórias com finais felizes. Os livros que podem ler são selecionados pela comunidade. Não incluem personagens mágicas, histórias de aventura ou conflitos emocionais. São textos sobre fé, trabalho e moral. Aos 5 anos de idade, muitos já decoraram salmos inteiros e conseguem recitar textos religiosos sem dificuldade. As salas de aula, quando existem, estão localizadas nas casas das pessoas ou em pequenas escolas comunitárias. Cada professor pertence à comunidade e não tem formação universitária. A educação só vai até a 8ª classe. Além disso, é considerado desnecessário. Estudar em demasia pode levar ao orgulho ou ao desejo de abandonar a vida Amish. As mesas são feitas de madeira, feitas à mão. Não existem computadores, projetores ou quadros brancos eletrônicos. Cada aluno escreve a lápis em cadernos sem marcação. Os tópicos giram em torno da matemática básica, da leitura funcional e dos princípios religiosos. O conteúdo não inclui história mundial ou ciência moderna. Não se fala do mundo exterior. Durante o recreio, não há baloiços de metal nem escorregas coloridos. Joga-se com cordas, tacos ou bolas costuradas à mão. Tudo é partilhado. Não existem brinquedos pessoais com valor emocional. Os que avariam não são substituídos. Brincar é para o movimento, não para a expressão. Desde pequenos que aprendem a cumprimentar com os olhos baixos e as mãos ocupadas. Não podem correr dentro de casa, gritar ou conversar se um adulto estiver a apresentar algo. As conversas são lentas, sem interrupções. O silêncio faz parte da educação. Não há aniversários com bolo, velas ou presentes. Esta celebração é considerada desnecessária. O afeto é demonstrado com presença, não com objetos. Por vezes, é cozido um pão especial ou é dita uma oração adicional, mas não há embalagens ou surpresas. A ideia de celebrar uma só pessoa não se coaduna com o pensamento coletivo. Se uma criança comete uma infração, o castigo não é físico na maioria dos casos, mas sim imediato. Pode incluir tarefas adicionais, isolamento temporário ou desaprovação explícita do grupo. O choro excessivo não é tolerado. Demonstrar perda de controle emocional é considerado falta de caráter. As conquistas individuais não são recompensadas. Se uma criança lê melhor do que outra, ninguém repara. Se aprender a escrever primeiro, manter-se-á discreto. A ênfase está em não se destacar. Ser modesto vale mais do que ser habilidoso. A competição é vista como uma fonte de divisão. As raparigas, a partir dos 6 ou 7 anos, já observam e ajudam nas tarefas domésticas. Aprendem a costurar, lavar e cozinhar juntamente com as suas mães. A brincadeira simbólica está presente, mas sempre ligada a papéis reais. Bonecas sem rosto, fornos em miniatura ou cestos de roupa suja. A ficção limita-se ao que reproduz a vida cotidiana. As crianças, por outro lado, começam a acompanhar os pais no trabalho de campo. Recolhem ovos, alimentam animais e familiarizam-se com ferramentas. Não há perigo se houver disciplina. Aos 9 anos de idade, muitos já sabem conduzir uma carroça ou plantar sem ajuda. As celebrações religiosas incluem menores. Devem permanecer sentados durante longos serviços, sem distrações, sem se queixarem. Aprendem a ouvir, a ficar em silêncio e a responder quando solicitado. As músicas são memorizadas desde muito cedo, sem partituras ou formação musical.
A entoação é aprendida pela repetição. Um dos aspectos mais estranhos é a forma como a vergonha é aprendida. Não se fala abertamente de sexualidade, mas a sua postura, olhar e forma de vestir são regulados. Desde muito pequenas que as crianças sabem quando estão a quebrar um código de modéstia e evitam-no sem serem repreendidos. Casas fechadas para o mundo. Entrar numa casa. Amish é como recuar 100 anos no tempo. Nada se move com eletricidade, nada faz ruído artificial, e cada objeto cumpre uma função precisa. Não há decoração supérflua nem máquinas que automatizem tarefas. A primeira coisa que se sente é o silêncio, e a segunda, a total ausência de tecnologia moderna. Os móveis são funcionais, feitos à mão e sem adornos. Não há sofás macios nem poltronas reclináveis. As salas de estar são compostas por bancos duros e sem costas, e as camas não têm cabeceiras. A ideia de conforto é diferente. Não procura o descanso passivo, mas sim a sobriedade disciplinada. As paredes estão nuas ou ocupadas por prateleiras com livros religiosos. Não há fotografias, nem pinturas, nem grandes espelhos. Mostrar o rosto, o gosto ou a memória pessoal é considerado uma forma de vaidade. Cada espaço interior é uma declaração de anonimato. A luz que ilumina estas casas não provém de lâmpadas ou interruptores. São utilizadas lamparinas a gás ou a querosene, suspensas em tetos baixos ou colocadas sobre mesas. Não existem tomadas, cabos ou energia pública. Ligar-se ao sistema elétrico significaria ceder a uma estrutura exterior que se procura evitar. A cozinha segue o mesmo princípio. Não há micro-ondas, liquidificadores, fornos elétricos ou máquinas de café. Tudo é cozinhado em fogões a lenha ou a gás. As ferramentas são manuais, os ingredientes são frescos e o tempo de preparação faz parte do ritual. O frigorífico, se existir, funciona a gás ou é substituído por uma unidade de armazenamento subterrânea. Nos quartos, a austeridade é absoluta. Uma cama, uma cadeira, um bengaleiro. Nada mais. Não há cortinas estampadas nem abajures de cabeceira. Os quartos das crianças e dos adultos são idênticos. A personalização e o empilhamento não são permitidos. A privacidade não é um direito, mas uma concessão limitada. A casa de banho também foge do conforto moderno. Não há água quente automática nem azulejos brilhantes. São utilizados baldes, banheiras de metal e sabonetes caseiros. A casa de banho pode ser seca ou ligada a um sistema mínimo, sem desinfetantes perfumados ou ambientadores. Tudo é básico, natural e funcional. As casas não têm campainha. Se alguém quiser entrar, bata suavemente ou aguarde do lado de fora. As janelas permanecem abertas durante o dia, sem vidros escuros ou cortinas pesadas. A luz solar rege o ritmo. Quando a noite cai, as atividades terminam. Não há ecrãs, nem conversas pendentes, nem entretenimento artificial. E, no entanto, nem toda a tecnologia é proibida. Algumas ferramentas modernas são permitidas se adaptadas. Os geradores a gasolina são utilizados em certas máquinas agrícolas. Na carpintaria, as serras hidráulicas estão a substituir as elétricas. Os critérios são claros: nada ligado à rede, nada que incentive a ociosidade ou a dependência. Em alguns distritos, são aceites frigoríficos a gás. Noutros, as soluções tradicionais são preferidas. As decisões não são universais, mas sim orientadas pela Ordnung, o código oral que regula cada comunidade sem necessidade de o escrever. Os telefones estão localizados apenas em cabines exteriores e são utilizados para emergências. Nunca são colocados dentro de casa.
Também não existem rádios, televisões ou aparelhos para passar música. O som gravado é considerado uma distração, uma forma de aumentar o ego ou de promover as ideias de outras pessoas. O único canto permitido é o canto em grupo, sem instrumentos. Não há internet, não há computadores, sem e-mails, redes sociais ou browsers. Todas as informações provêm de outros membros ou de livros aprovados. Se precisa de saber alguma coisa, pergunte. Se não for encontrado, aguarda-se. A pressa em saber é também uma forma de ansiedade externa. A tecnologia aceite nos negócios. Amish não pode ser operada por membros batizados. Se uma padaria necessita de um computador, um funcionário externo utiliza-o. Os Amish observam, controlam, mas não tocam. A linha entre a função e a corrupção é medida pelo contato direto. Punidos por dentro, excomunhão, desaparecimento e a lei do silêncio. A religião Amish não é uma opção entre muitas. É uma estrutura fechada que regula tudo: a roupa, a alimentação, o trabalho, as emoções. Nascer nesta comunidade significa submeter-se a um conjunto de regras orais que não são questionadas. E quem ousa desobedecer não é corrigido com castigos comuns. Foi eliminado. Literalmente. O ato de maior peso espiritual é o batismo, que se realiza na idade adulta, sem cerimônia festiva. Não há fato branco nem festa em família. Apenas um jarro de água, uma oração prolongada e um compromisso público de obedecer à Ordnung. A partir desse momento, o indivíduo aceita que a sua liberdade individual está sujeita a uma ordem superior. Questionar uma regra, contradizer o bispo ou desafiar um costume pode ter consequências silenciosas, mas definitivas. Não há debates na religião Amish. Não há teólogos, nem reformas, nem espaços de discussão. Os líderes são escolhidos por sorteio na Bíblia e devem ser obedecidos sem resistência. Nenhum pastor tem formação acadêmica. A sua autoridade vem do dever. Quando alguém quebra o compromisso do batismo, não é expulso aos gritos. A isto se aplica o termo shunning, ou meidung, desaparecimento social. A pessoa continua viva, mas no resto deixa de existir. Ninguém fala com ele. Ninguém se senta ao lado dele. Os seus parentes não o visitam. Nenhuma ajuda lhe é dada. Não há partilha de pão, de ferramentas ou de espaço. A excomunhão pode começar com uma advertência. Se não houver arrependimento, vem o corte. Por vezes é gradual. Primeiro deixam de falar consigo em casa. Depois, excluem-no das reuniões. Por fim, a sua presença é completamente ignorada. A desconexão é total. Não há julgamento, nem documento escrito. Apenas uma decisão coletiva realizada sem expressões de ódio. O mais preocupante é que nem os laços mais próximos são poupados. Pais, filhos e maridos obedecem à ordem. Se a criança desobediente aparece, a sua mãe baixa o olhar. Se um marido se desvia, a sua mulher deixa de lhe falar. A lealdade à comunidade está acima de qualquer afeição pessoal. É uma forma de lealdade absoluta. Não há despedidas, nem cartas de explicação. As roupas do excomungado não são guardadas, nem o seu nome é mencionado. Nos casos mais severos, mesmo após a morte, a punição persiste. É-lhe negada a cerimônia, a cruz ou o reconhecimento. A memória é apagada juntamente com o corpo. Interceder pelos excluídos também não é permitido. Se um membro da família tentar visitá-lo ou ajudá-lo, também corre o risco de ser punido. Qualquer ato de empatia é interpretado como deslealdade. O silêncio é obrigatório e prolongado.
Estas penas não se aplicam apenas àqueles que cometem crimes graves. Pode ser suficiente usar o telefone sem permissão, faltar à igreja ou questionar o papel do bispo. O Meidung não distingue grandezas, exige apenas obediência. Se não há submissão, há desaparecimento. O medo desta forma de punição é mais eficaz do que qualquer ameaça religiosa. Muitos jovens sabem que o inferno pode ser menos assustador do que viver ignorado por aqueles que amam. É uma perda total, de ligação, de história, de pertença. E ainda assim, regressar é possível. Mas o caminho é longo. O arrependimento público, a aceitação da culpa e a paciência são necessários. Nem todos são readmitidos. Alguns conseguem que as pessoas voltem a falar com eles. Outros são tolerados à distância, sem reintegração total. Cada caso é avaliado, mas nunca esquecido. Dentro desta lógica, a religião não é uma fé privada. É uma condição social. Não basta acreditar. Temos de cumprir. E aqueles que não cumprem não merecem estar presentes. A comunidade protege-se expulsando sem violência, mas com frieza cirúrgica. Nada disto está em discussão. Não há textos que o regulem. Tudo se aprende pela observação. As regras não são ensinadas, são absorvidas. E as punições não são anunciadas, são aplicadas. Como se todos soubessem o preço exato do desvio e o silêncio fizesse parte do contrato desde o nascimento. Para o exterior, esta prática é incompreensível. Mas para os Amish, é o preço da pureza. Um preço que não se paga com penitência, mas com desaparecimento. A comunidade continua em frente, intacta, como se nada tivesse acontecido. E o nome esquecido torna-se um aviso para aqueles que permanecem. Trabalhar sem patrão, sem salário e sem horários. É assim que os Amish sobrevivem. Os Amish não trabalham para empresas, não aceitam salários mensais e nunca assinam contratos. A sua economia, completamente paralela ao sistema moderno, opera com base no trabalho manual, na troca e numa rede invisível de cooperação interna. À primeira vista, parece um retrocesso, mas por trás disto, existem regras precisas que determinam o que pode fazer para ganhar a vida e quais as atividades que são completamente proibidas. Para eles, o trabalho não é uma forma de sucesso pessoal, mas uma responsabilidade coletiva. Não trabalha para subir de cargo ou progredir. Trabalhamos para apoiar as nossas famílias e contribuir para a comunidade. A noção de ambição econômica não existe. Ninguém se gaba do que ganha. Ninguém compete para ter mais. As ocupações permitidas são práticas, físicas e visíveis. Agricultura, carpintaria, panificação, apicultura, costura, fabrico de mobiliário, venda de comida caseira ou jardinagem. Tudo o que envolva a transformação direta de matérias-primas é aceite. As competências são herdadas, não estudadas em centros técnicos ou certificadas. Os homens trabalham geralmente em quintas, construindo casas, criando gado ou fabricando ferramentas. As mulheres, por outro lado, dedicam-se à culinária, aos cuidados com as crianças, à conservação dos alimentos e à confecção de vestuário. Não é considerada desigualdade. São funções complementares, aprendidas desde a infância. Não há horários fixos, nem relógios que controlem o dia. Começa ao amanhecer e termina ao anoitecer. As pausas são marcadas pelo corpo, pelo clima ou pelas necessidades do dia. Não há feriados. Se alguém não puder trabalhar, outra pessoa ocupa o seu lugar temporariamente. Não há despedimentos nem contratos. Apenas compromissos comunitários. O dinheiro circula, mas em pequenas quantidades e com regras claras. Não é mantido em bancos, nem é investido em ações.
Algumas famílias têm contas simples para pagar impostos ou comprar maquinaria agrícola, mas não confiam no sistema financeiro. Contrair empréstimos é mal visto. A dívida representa uma forma de dependência. É proibido comprar a crédito. Se algo não pode ser pago em dinheiro, não é comprado. Cada transação é planeada. Não há compras por impulso nem gastos pessoais desnecessários. O dinheiro é utilizado para coisas essenciais: ferramentas, sementes, animais, materiais de construção ou medicamentos. Nada mais. Um dos trabalhos mais comuns é o fabrico de mobiliário. Mesas, cadeiras, armários e berços são feitos sem parafusos industriais, utilizando montagens tradicionais. São vendidos a compradores externos, geralmente a preços elevados. Mas os artesãos Amish não negociam, não regateiam e não procuram expandir-se. O que produzem, vendem. Se acabar, não será produzido mais nada até o próximo ciclo. Também constroem casas inteiras sem plantas digitais. Não há arquitetos ou engenheiros empregados. Tudo é medido com réguas manuais e ajustado rapidamente. As ferramentas são simples, embora em alguns casos seja permitido o uso de geradores a gasolina. Só se não houver outra alternativa e se o conselho comunitário aprovar. Quando alguém quer abrir um pequeno negócio, uma padaria, uma oficina de costura ou uma carpintaria, deve consultar o bispo e os anciãos. As lojas visíveis não são permitidas nas ruas principais. Tudo deve operar dentro da propriedade familiar, e nada se pode tornar fonte de vaidade. As mulheres podem vender bolos, conservas ou bordados, mas não estão autorizadas a montar uma loja de estilo moderno. A sua produção está limitada ao que o tempo nacional permite. Se uma mulher começa a destacar-se muito, é-lhe pedido que reduza a sua atividade para não prejudicar o seu papel familiar. Os Amish não participam na política econômica, não solicitam subsídios, não participam em programas estatais, nem recebem seguro-desemprego. Quando necessário, a comunidade organiza recolhas internas, sem publicidade ou agradecimento público. A caridade exerce-se em silêncio e entre iguais. Rumspringa. Liberdade total antes do ponto de não retorno. Entre os 16 e os 20 anos, os jovens Amish atravessam uma fase que confunde qualquer observador externo. Depois de uma infância a obedecer a regras rígidas, a usar as mesmas roupas todos os dias, sem eletricidade, tecnologia, música moderna ou contato físico, é-lhes dada algo impensável: liberdade quase total. Este estágio é chamado de Rumspringa, e a sua existência parece contradizer tudo o que defendem. Durante este período, os jovens podem vestir-se com roupas modernas, sair de casa sem supervisão, consumir álcool, ouvir música, conduzir automóveis e até experimentar relações sexuais. Algumas comunidades são mais restritivas, mas muitas permitem uma exploração surpreendentemente ampla. A lógica por detrás desta concessão é clara para eles. Ninguém se deve comprometer com a fé sem conhecer o mundo exterior. Não se trata de excessos descontrolados, mas sim de uma espécie de teste cultural. Os pais sabem o que está a acontecer. A comunidade permite. Todos esperam em silêncio, observando sem intervir. Ninguém fala abertamente sobre o assunto. Não há placas nem regras escritas. Mas há um entendimento coletivo. É agora ou nunca. Alguns jovens limitam-se a pequenas mudanças: ouvir música com auscultadores, comer fast food, sair com os amigos sem autorização. Outros vão mais longe. Mudam-se para cidades próximas, trabalham em supermercados ou fábricas,
experimentam drogas ou envolvem-se em relações amorosas fora da comunidade. Tudo isto acontece com o conhecimento das famílias, que toleram sem celebrar. O mais impressionante é que, durante o Rumspringa, os jovens ainda não são batizados. E essa é a chave. Para os Amish, apenas aqueles que foram batizados estão sujeitos a uma obediência rigorosa. Até que se comprometam formalmente, são considerados fora do pacto. Portanto, podem explorar. Mas, uma vez que tomam a decisão, não há volta a dar. Cada comunidade lida com esta etapa de forma diferente. Alguns promovem atividades de grupo para manter os jovens unidos, caminhadas, canções e encontros de solteiros. Outros permitem maior distância, esperando que a experiência do mundo inglês, como lhe chamam a sociedade externa, seja suficiente para os convencer a regressar. Não existe limite de tempo fixo. Um jovem pode ficar em Rumspringa durante alguns meses ou vários anos. A pressão para ser batizado vem gradualmente. Não force. Mas a indecisão não pode durar para sempre. Quando chegar à altura, cada pessoa deverá escolher: comprometer-se com a igreja Amish ou afastar-se para sempre. Aqueles que decidem regressar são batizados perante a comunidade, renunciam a tudo o que é exterior e submetem-se voluntariamente às regras. A partir desse dia, qualquer violação será punida com as mais severas consequências, incluindo a excomunhão. O que antes era tolerado é agora punido. A margem de erro desaparece. Aqueles que não regressam enfrentam uma realidade diferente. Se nunca foram batizados, não serão perseguidos nem excomungados. Podem manter contato limitado com as suas famílias. Mas também perdem o seu lugar na comunidade. Não herdarão terras, não participarão em celebrações e não poderão regressar como iguais. Muitos dos que partem enfrentam dilemas profundos. Fora do sistema Amish, têm de se adaptar a uma sociedade que não conhecem. Não têm certificados de conclusão de curso, não gerem o seu próprio dinheiro, não sabem alugar um apartamento, preencher formulários ou utilizar uma conta bancária. A liberdade vem com uma curva de aprendizagem brutal. Outros, embora se integrem bem, vivem com culpa. As decisões tomadas durante o Rumspringa, especialmente se envolverem relações, filhos ou vícios, fecham a porta a qualquer possibilidade de regresso. A comunidade não proíbe a exploração, mas nunca esquece o que foi feito lá fora. Há aqueles que tentam regressar sem serem batizados, vivendo à margem da comunidade. Não são rejeitados, mas também não são incluídos. Não estão autorizados a participar em cerimônias religiosas, a formar casais dentro do grupo ou a ocupar cargos de responsabilidade. O lugar deles continua a ser uma zona cinzenta, onde o silêncio pesa mais do que as palavras. Partos sem medicação. É assim que nascem as crianças Amish. No mundo Amish, o nascimento de uma criança não é um acontecimento público ou hospitaleiro. É um evento silencioso e íntimo, controlado por normas antigas e executado com uma precisão que não depende da tecnologia, mas sim do costume. Nenhuma câmara registra isso. Nenhum médico orienta isso. A vida começa sob o tecto da casa de família, com mãos treinadas em segredo e sem intervenção do Estado. É assim que os Amish trazem os seus filhos ao mundo. Os hospitais não fazem parte deste processo. Dar à luz num centro médico é considerado desnecessário, dispendioso e espiritualmente inapropriado. Só em situações de risco extremo, quando todas as alternativas comunitárias falham, é permitido ir ao hospital. Ainda assim, a decisão é debatida entre líderes religiosos, anciãos e familiares próximos. Não existe emergência médica tal como a conhecemos na sociedade moderna. Aqui, tudo o que não é natural é considerado suspeito.
A figura central é a parteira, quase sempre uma mulher Amish mais velha, com anos de experiência. Não tem diploma nem formação acadêmica. O seu conhecimento provém de outros nascimentos, da observação direta, da sabedoria transmitida oralmente. Sabe quando intervir, quando esperar, quando permanecer em silêncio. Não usa luvas cirúrgicas nem máquinas. Tem panos limpos, tesouras esterilizadas com água a ferver e uma fé inabalável no corpo humano. O parto acontece quase sempre em casa. O quarto é preparado com dias de antecedência. Não há luz elétrica, mas há candeeiros a gás colocados em pontos estratégicos. Não há maca, mas sim uma cama reforçada, com lençóis simples e cobertas de tecido grosso. Não há monitores cardíacos nem assistência médica externa. Apenas mulheres. Apenas sussurros. Apenas vigilância coletiva não intrusiva. Os homens não participam no parto. O marido fica noutra divisão ou fora de casa. O seu papel é de apoio externo, cuidar das outras crianças, preparar a comida, manter a ordem na casa. Não é consultado, não lhe é permitido entrar. O nascimento é uma esfera exclusivamente feminina, protegida por camadas de respeito, isolamento e obediência às normas do grupo. A dor não pode ser evitada. Não há anestesia, analgésicos ou epidural. As mulheres Amish aceitam a dor como parte do seu dever maternal. Treinam-se mentalmente para não gritar, não chorar, não demonstrar fraqueza. As outras mulheres presentes, em vez de falarem, rezam. Sabem que interromper com palavras desnecessárias pode perturbar o fluxo do processo. A disciplina emocional é total. Após o parto, não há recuperações longas nem licenças especiais. A recém-mamã descansa durante algumas horas, toma banho em água morna aquecida a lenha e, em poucos dias, regressa às suas tarefas habituais: cuidar de outras crianças, cozinhar e lavar. Não há visitas de parentes afastados, nem comemorações. A chegada de um bebê não é um espetáculo. É mais um passo na ordem comunitária. O recém-nascido também não recebe cuidados modernos. Não é colocada nenhuma pulseira de identificação nele. Não está vacinado no local e a sua foto não é tirada. É enrolado em mantas de algodão feitas em casa e apresentado aos irmãos em voz baixa. O choro é recebido com tranquilidade. A saúde é avaliada pelos olhos, cor da pele, força do choro, reflexos básicos. Se houver complicações, é expectável. Caso se agravem, consulta-se um fitoterapeuta ou, como último recurso, permite-se uma intervenção externa. Mas esta decisão não é automática. É debatido. O registro de nascimento não é feito de imediato. Algumas comunidades esperam dias ou semanas antes de notificar as autoridades. Em casos extremos, a criança pode não ser registrada oficialmente durante meses. A identidade legal não é uma prioridade. Pertencer à comunidade, sim. As gravidezes múltiplas são consideradas um desafio especial. As parteiras têm métodos para os distinguir, mas nem sempre estão corretos. Quando nascem gêmeos, a comunidade reage com admiração e respeito. Não é celebrado com presentes ou visitas, mas é reconhecido como um sinal divino de força. Dar à luz no mundo Amish é um dos momentos mais intensos da vida, sem qualquer rede de segurança externa. É enfrentar a dor sem anestesia, a incerteza sem médicos, a vulnerabilidade sem espectadores. E, no entanto, a taxa de natalidade é elevada e a aceitação do processo é absoluta. O que para muitos seria imprudente, perigoso até, para os Amish é ordem. Onde outros veem carência, veem fidelidade a um modo de vida. E assim, sem luzes, sem alarmes, sem intervenção institucional, cada novo membro da comunidade vem ao mundo sob as regras de um sistema fechado, silencioso e ferozmente coerente.